no livro de Jeremias, capítulo 29. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 29, nós vamos ler do versículo 1 ao 14. Jeremias 29, do 1 ao 14, nós vamos ler nessa noite, em nome de Jesus. Jeremias 29, do 1 ao 14. A palavra de Deus diz assim. Acharam? Amém ou amém? Amém. Diz assim. E são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou a Jerusalém ao resto dos anciões do exílio, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. E depois que saíram o rei Jeconias, a rainha e os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, os artífices e os ferreiros, veio pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilcaias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitem nelas, plantai pomares e comam o seu fruto, tomai mulheres e gerem filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos, e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-os ali, e não vos diminua, não diminueis. Procurai a paz e a prosperidade da cidade para onde eu vos fiz transportar. Orai por ela, Senhor, porque se ela prosperar, vocês também vão prosperar. Se assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não os enganes os profetas que estão por aí, e nem os vossos adivinhos, e nem dei ouvidos a vossos sonhos que sonhais. Eles profetizam falsamente em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, atentarei para vós e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E vocês vão ser achados de mim, diz o Senhor, e eu farei voltar os vossos cativos. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e a trazer-vos ao lugar aonde vos transportei. Feche os teus olhos em nome de Jesus e fale com Deus. Querido Deus, eterno Pai, Santo de Israel, nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos nessa noite de domingo. E Deus, nós pedimos agora para que o Senhor venha revelar a tua palavra em nossos corações. Que não seja eu aqui, Senhor, mas o Senhor através da minha vida. Que o Senhor possa estar falando lá dentro, na mente, na alma, no espírito, nos alimentando, ó Deus, nessa noite fria, Deus. Nós nem esperávamos mais esse frio neste ano, mas não pertence nada a nós, tudo pertence ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, coloca por terra tudo aquilo que não é seu e traz sobre nós a tua presença e fala conosco nessa noite, porque nós literalmente precisamos, necessitamos ouvir
a sua voz. E é o que nós te pedimos e te agradecemos, para a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pode se assentar no seu lugar, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. O título da mensagem de hoje é Orai pela cidade. Eu quero ler esses mesmos versículos para vocês, na versão NVI, porque ela vai trazer um entendimento mais claro, mais fácil. A nova versão internacional, a Bíblia atualizada para os nossos dias. E eu tenho certeza que vai ser mais fácil para você compreender a palavra. Diz assim: e este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou a Jerusalém aos líderes que ainda estavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. E isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe e os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. E ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a carta dizendo o seguinte. Queridos, quando nós temos Deus na nossa vida e na nossa frente, nós decidimos literalmente o nosso futuro. O nosso futuro, quando nós colocamos ele diante de Deus, nós podemos decidir. Deus coloca nas tuas mãos e nas minhas mãos o poder da decisão, o poder da vida e da morte, do certo e do errado, de ir para a frente ou ir para trás. Mas quem toma o passo da decisão nas nossas vidas não é Deus. E quem vai me levar a dar o passo da decisão na minha vida sou eu. Deus, Ele abre a minha mente, Ele abre a minha mente e Ele fala ao meu coração, Ele ministra ao meu ser, mas o poder da decisão está nas minhas mãos. Olha para o teu irmão e diga para ele: o poder da decisão está nas suas mãos. Fala para ele: você decide ser feliz ou infeliz, viver ou morrer, vencer ou perder. Fala para ele: você decide, está nas suas mãos. Queridos, a vida ela não é difícil, a vida ela não é complicada. Deus não fez nada complicado, tudo que Deus fez foi simplificar. Nós, seres humanos, temos o hábito de complicar tudo, de tornar mais difícil tudo, de fazer as coisas de uma forma mais complicada sempre. Nós temos esse hábito, mas eu preciso entender o quê? Que o poder da decisão, ele está nas minhas mãos, ele está nas suas mãos, e nós precisamos decidir nas nossas vidas um futuro abençoado. Quem era Nabucodonosor? Nabucodonosor era o rei que mandou Sadraque, Mesaque e Abednego queimar dentro da fornalha. Não era um rei legal, não era o melhor homem que tinha naqueles dias, não era o homem ao qual você escreveria qualquer coisa e ele ouviria como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não, pessoa difícil. Mas a Bíblia diz que eles vão lá e escrevem uma carta, e na carta eles dizem o quê? Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Assim diz. Quem é o Deus que nós servimos? É o mesmo Deus de Israel. É o Senhor dos exércitos que batalha a nossa guerra. É o Senhor dos exércitos que se coloca na nossa frente.
posse da palavra. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Põe a mão no teu coração e diga: assim diz o Senhor dos exércitos e o Deus de Israel. Diga comigo assim: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você pode todas as coisas em mim, porque eu te fortaleço. Coloca a mão no seu coração e diga comigo assim, em nome de Jesus: se Deus é por mim, quem será contra mim? Fala comigo: Deus, me faz entender essas palavras e tira do meu coração toda incredulidade, toda dúvida, toda insegurança, toda incerteza. Tira do meu coração o medo e me faz vencer. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. O Senhor dos exércitos está aí. E a palavra que Jeremias manda para Nabucodonosor, ela é bem clara. E ele diz assim: olha, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Presta atenção nisso. A todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia, a todos, construam casas e habitem nelas, plantem jardim e comam de seus frutos. Deus manda ele dizer ao rei Nabucodonosor: o povo de Israel que está morando dentro da tua terra vai construir casa e vai habitar nelas, vai plantar jardim dentro delas e vai comer dos seus frutos. Eu não estou pedindo para você, eu estou determinando que eles vão construir casas e que eles vão habitar nelas, que eles vão plantar jardim e que eles vão comer seus frutos. Eu estou dizendo para você, rei Nabucodonosor, que eles vão casar, eles vão ter filhos, vão ter filhas, vão escolher mulher para casar com seus filhos, vão dar suas filhas em casamentos para que também tenham filhas, e eles vão se multiplicar dentro da sua nação, e eles não vão diminuir. Queridos, olha que carta, olha como é forte o que Deus manda dizer ao rei Nabucodonosor. E aí Deus olha para ele, através dessa carta, e diz para ele assim: ó, presta atenção, eu estou mandando eles procurarem, buscarem a prosperidade da cidade a qual eu os coloquei, e orar em favor dela ao Senhor, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Põe a mão na tua cabeça e diga: eu sou o povo que faz a diferença. Diga comigo assim: Deus, tira do meu coração toda a incredulidade, tira do meu coração toda a insegurança, tira do meu coração toda a dúvida, porque eu sou o povo que faz a diferença no nome de Jesus. Está entendendo, queridos? Amém. Ele dá uma regra para Nabucodonosor e ele diz assim: e o negócio é o seguinte, tua cidade vai prosperar porque eles estão aí. Vai prosperar porque eles estão aí. Vai prosperar porque eu coloquei eles dentro da tua cidade. E é assim que nós temos que pensar: Matão vai prosperar porque nós estamos dentro de Matão. Em nome de Jesus, nós não vamos profetizar como contra Matão. Muita gente fica falando assim: a nossa terra é a terra da saudade. Amarrado esse saudosismo que fica olhando só para o passado. Que a nossa terra seja uma terra da saudade, porque a pessoa saiu daqui e fala, e ela olha e fala assim: meu Deus, lá eu prosperava, lá o negócio funcionava, lá o negócio dava certo, e aqui olha o jeito que é. Não, eu quero voltar para aquele lugar. As pessoas desejam estar aqui. E nós precisamos andar nessa cidade e profetizar nessa cidade e abençoar essa cidade e declarar vida sobre essa cidade no nome de Jesus. Nós precisamos fazer a diferença.
Ele é bem claro, ele diz assim: busquem a prosperidade da cidade ao qual eu os trouxe, e orem ao Senhor em favor dela. Quantos de vocês têm orado pela sua cidade? Tem clamado por Matão? Tem intercedido por Matão? Quantos? Nós estamos prestes a viver um período eleitoral, onde muitos se vendem por causa de cesta básica. Ainda damos um desconto, mas e os que se vendem por causa de churrasco e cerveja? O sangue de Jesus tem poder. Não, vamos orar para que Deus abençoe o governo da nossa cidade, que os vereadores que forem eleitos sejam eleitos pela vontade de Deus e não pela vontade do homem, em nome de Jesus, para que as coisas que vão acontecer em nossa cidade da agora para frente sejam pela vontade de Deus, em nome de Jesus. Sabe, querido, passa na frente das empresas e ora por elas em nome de Jesus e profetiza que elas não vão demitir, mas que em nome de Jesus elas vão contratar, e elas vão contratar porque elas estão prosperando, em nome de Jesus. Coloca isso diante de Deus, fala para Deus: Deus, em nome de Jesus, eu tenho sido dizimista, e através do meu dízimo eu consagro o local onde eu trabalho, e eu declaro que ele vai prosperar em nome de Jesus, porque se ele prospera, você prospera também, querido. Nós prosperamos também em nome de Jesus. Se você for lá no pátio, você vai ver que lá no pátio está precisando de muita matéria-prima especializada. Aí o cidadão vem lá de fora e ele descobre, e ele vem e toma o emprego de pessoas naturais daqui. Culpa dele? Não. Culpa das pessoas daqui que não se especializam, que não correm atrás, que não determinam uma mudança de vida sobre a sua própria vida. Nós decidimos o nosso futuro. Então nós temos que decidir ser felizes, temos que decidir crescer, temos que decidir conquistar, temos que decidir alcançar nossos objetivos em nome de Jesus. Temos que estar decididos a ir para frente. Nós não podemos ser aquelas pessoas que pensam assim: olha, eu estou tentando, mas eu não sei, se não der certo, desiste. Ou diz assim: Deus, por que o Senhor não volta agora? Porque se o Senhor voltar, acaba meu sofrimento. Ou diz assim: Deus, se o Senhor me levar também, funciona, porque, como disse Paulo, se eu morrer é lucro. Se eu viver Cristo, mas se eu morrer com Cristo é lucro, porque eu vou para o céu. Falei para o teu irmão de não desista da vida. Fala para ele: não desista da sua fé. Fala para ele: a vitória é daqueles que creem. Tu sorria. Fala: Jesus te ama. Fala: você é feliz. Amém? Amém. Em nome de Jesus, queridos, vamos olhar para frente. Em nome de Jesus, vamos seguir o alvo. Deus diz assim: porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então a nossa prosperidade depende da prosperidade da nossa cidade. Então, Deus, eu abençoo a minha cidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu profetizo que na minha cidade o espírito de vício está por terra, o espírito de miséria está por terra. Eu profetizo no nome de Jesus que o espírito de destruição está por terra. Eu profetizo que a minha cidade é uma cidade abençoada por Deus em nome de Jesus. Eu profetizo. Chega lá na tua casa hoje à noite, põe a mão na porta da tua casa e profetiza. Chega lá no teu trabalho amanhã e põe a mão lá naquele local, pisa os teus pés e declare: eu profetizo em nome de Jesus. A autoridade está na tua vida. Tudo aquilo que você determinar crendo em nome de Jesus, você recebe. Então vamos profetizar, vamos abrir a nossa boca e vamos declarar o sobrenatural. Amém. Declarar a vida, a transformação, a restauração, em nome de Jesus.
Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: há poder nas palavras que saem da tua boca. Amém? Você está entendendo? Há poder. Fala para ele, independente da situação. Se for para abrir a boca, para lançar maldição, fala para ele, fica com a boca fechada. Fala para ele, não faça o jogo do diabo. Fala para ele, muitas vezes nós perdemos a bênção por não permanecer com a boca fechada. Fala para ele, nós precisamos fazer a vontade de Deus e eliminar o jogo do diabo nas nossas vidas. Queridos, pare e pense. Se Zedequias olhasse assim e dissesse assim: Jeremias, você está pancada na cabeça? Como que eu vou lá, vou contar uma carta dessa para o Nabucodonosor e vou dizer para ele que foi o Senhor dos Exércitos que falou? Não vai funcionar isso daí. Vou perder minha cabeça. Mas o que ele faz? Ele obedece. Ele declara uma palavra de fé. Deus diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Deus de Israel: não deixe que falsos profetas e adivinhos que há no meio de vocês vos enganem, e nem dê atenção a sonhos que encorajam vocês a ter. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. E nós conhecemos um monte de profetas que profetizam aquilo que Deus não falou. Nós precisamos declarar a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí ele diz assim: porque eu conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazer vocês prosperarem e de não lhes causar dano. Planos de dar-lhes uma esperança e um futuro. Deus quer encher a tua boca de alegria. Deus quer encher o teu coração com a presença dEle. Em nome de Jesus. Põe a mão na tua cabeça. Fala comigo assim: Deus, eu rejeito toda e qualquer palavra de maldição lançada contra mim, porque eu declaro que os planos do Senhor são planos de prosperidade, que não vão me causar dano, mas planos que vão me dar esperança e um futuro. Declare: eu nasci. Amém. Amém. Em nome de Jesus. O povo aqui anda atrás de revelação. Aí vai atrás do profeta da revelação. Ele olha e diz assim: olha, porque Deus manda te dizer que sua vida vai acontecer isso, e cada dia vai ficar pior. Olha, Deus manda te dizer que você vai passar por uma enfermidade muito grave. Está repreendido em nome de Jesus. De notícia ruim já chega no jornal. Já chega no jornal. Vamos olhar para a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus tem planos para nos fazer prosperar e não para nos causar danos. Planos para nos dar esperança e um... Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha para essa pessoa abençoada que vem do seu lado. Olha para ela. Diga para ela assim: nesse futuro próximo, lembre de mim no Natal e me dá um presente. Amém. Em nome de Jesus. E já vai passar: não tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Amarrado no nome de Jesus. A prosperidade está na sua vida, nas suas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí diz aqui assim: então vocês vão clamar a mim
vocês irão orar a mim, e eu vou ouvir vocês. Está entendendo, querido? Amém. Nós vamos clamar a Ele, nós vamos orar para Ele, e Ele vai nos ouvir. Sabe, às vezes a gente fica aí clamando pelos cantos, vamos clamar a Ele, vamos orar a Ele, e Ele vai nos ouvir. Vamos clamar a Ele. Hoje à tarde eu estava aqui na igreja orando, eu falando, Deus, isso. Aí Deus pega e fala assim, para, a resposta está aí. E Ele deu a resposta do que eu precisava. Então, queridos, nós precisamos aprender a clamar para Ele, orar para Ele. E também temos que aprender a fechar um pouquinho a boca para ouvir Ele. Porque às vezes nós só falamos, Deus isso, Deus aquilo, Deus isso, Deus aquilo, Deus isso, Deus aquilo, Deus isso, Deus aquilo, Deus aquilo. Acho que Deus olha e fala assim, para, deixa eu falar. Calma. Aí nós temos que parar e ouvir a voz de Deus. Ele diz assim, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Queridos, Ele quer ser encontrado por nós. Sabe quando nós declaramos, e ao teu nome clamarei, além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, porque eu sou teu e tu és meu. Isso tem que ser verdadeiro. Não pode ser apenas uma canção bonita e gostosa de cantar. Tem que ser verdadeiro. Eu sou teu e tu és meu. Ele quer que nós nos encontremos. Que nós nos encontremos. Sabe, Ele quer colocar você no colo. Sabe, Ele quer te abraçar. Sabe, Ele quer ouvir a sua voz. Sabe, Ele quer ouvir o clamor que sai dos seus lábios. Ele quer fazer para você aquilo que homem nenhum pode fazer. E nessa noite de domingo, eu gostaria de convidar você a se colocar em pé no seu lugar. Em nome de Jesus.